A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Eu sou a Marília Silva, sou filha amada de Deus, sou professora de oratória e comunicação assertiva, e nesse primeiro vídeo aqui do canal, nós vamos falar sobre uma série de provérbios, com cada versículo de provérbios que exorta, confronta, orienta e nos ensina sobre o poder da palavra. A Bíblia diz que vida e morte estão no poder da língua. Isso quer dizer que aquilo que sai da sua boca vai produzir dois efeitos. Ele vai gerar vida ou vai gerar a morte. Nós sabemos também que tudo que Deus criou na criação do mundo, lá em Gênesis, foi criado pelo poder da palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação entre mares e mares e houve essa separação. Então, nós sabemos que essa mesma palavra sustenta o mundo até os dias de hoje e Deus não negocia princípios, ele não mudou os princípios, são os mesmos. Então, desde a criação do mundo, a vida é gerada pelo poder da palavra e a morte também. Quando, lá em Gênesis, Adão e Eva pecaram, nós sabemos que Eva é seduzida por uma fala que coloca dúvida no coração dela. E ali ela questiona. E o mandamento de Deus era dizer assim: não coma, porque você vai morrer. E ela comeu. E a serpente falou assim para ela: não, você não vai morrer. Certamente morrerás, dizia o que Deus falou para Adão. Mas por que que Eva duvidou? Que dúvida foi plantada no coração dela e que fez com que ela caísse ali, fosse seduzida pelo pecado? Essa capacidade que a gente tem de questionar, mas será que isso funciona mesmo? Será que a vida e a morte mesmo funciona? Eu creio na palavra de Deus e tudo que a Bíblia diz é verdade. Então, se aqui em Provérbios, Salomão, que é o escritor desse livro, declara que a vida e a morte estão no poder da língua, é porque realmente estão. Então, como é que eu posso fazer de maneira prática para gerar vida na minha vida, na vida das pessoas ao meu redor, nos meus negócios, em tudo que eu faço, em tudo que eu me comprometo a fazer? Como você pode gerar vida? Eu aprendi que você pode fazer declarações positivas. Essa é a primeira opção. Você pode declarar como, por exemplo, eu declaro que essa semana será abençoada. Eu declaro que todos as minhas situações que chegarem até a mim, o Espírito Santo de Deus vai me ajudar a resolver. Eu declaro que assim como o Senhor prometeu, aquilo vai acontecer. Então, essas palavras, elas ativam o teu espírito com esperança, com confiança. Como é que é o contrário? O contrário é a dúvida. Ah, eu não sei não se essa semana vai ser muito boa. E aí você fala: ah, mas acho que não vai dar nada certo, porque fulano ainda não me retornou, porque Deus ainda não falou, porque tal coisa ainda não aconteceu. Então, todas as vezes que você gera dúvida, o seu coração duvida e a sua boca proclama essa dúvida. Outra forma de gerar vida é declarando a própria palavra de Deus. Você pega um versículo como esse e declara. E fala, por exemplo, o Salmo 23, que é muito famoso, todo mundo conhece. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e aí você começa a declarar: o Senhor, ele é o meu pastor, traz aquilo para você, e nada vai me faltar. E aí você fala: de nada eu vou ter falta, o Senhor está provendo tudo que eu preciso, e em cima desse versículo você cria as suas próprias declarações. A Bíblia fala que o Senhor zela pela sua palavra para cumprir. Então, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente declara para Ele que a gente crê na Sua palavra e faz dos versículos, dos capítulos de Salmos e de tantos outros livros da Bíblia a nossa oração declarada, essa palavra começa a produzir vida. Você se sente mais animado, você se sente mais confiante, você se sente mais determinado a fazer o que precisa ser feito e assim a sua semana realmente ser abençoada, como você disse. Do contrário disso, sempre vai ser palavras que geram dúvida e trazem morte. Uma morte literal, espiritual, uma morte de sonhos e projetos, morte dos seus relacionamentos, morte daquela edificação que você deveria fazer. Não sei se você é pai e mãe, me assiste aqui, mas as palavras dos pais e das mães elas têm um impacto muito grande na vida dos filhos. Primeiro, porque pais são autoridade dada por Deus na vida daqueles filhos. Então, aquilo que você fala sobre eles tem um poder diferente do que daquilo que qualquer outra pessoa fala. Então, se você fala para o seu filho: ah, você é muito treloso, ah, você é muito bagunceiro, ah, você é muito desorganizado, o que que você está gerando na cabeça dele? Você está fazendo ele acreditar que ele realmente é desorganizado. Então, que motivação ele tem para se organizar? Que motivação ele tem para melhorar naquele comportamento? Se tudo aquilo que você fala aponta para o defeito dele, tá gerando o quê?
Morte, uma morte do ânimo, uma morte espiritual, uma morte da autoconfiança. Como seria, ao invés de você declarar essas palavras negativas sobre o comportamento, você simplesmente conversar? Filho, eu gostaria que você fosse mais organizado em tal ponto. Eu gostaria que você se comportasse dessa forma da próxima vez. Então você vai sempre apontando ele para uma ação positiva, a partir daquilo que é negativo. Ou seja, a bagunça é negativa, mas qual é a ação positiva? É que ele entre em concordância com você e faça aquilo que precisa ser feito. A partir da palavra de estímulo, a partir da palavra de encorajamento, os problemas são sanados com ações positivas e não apenas com declarações ao vento. Nós sabemos que a atmosfera, ela recebe a palavra como ondas sonoras e ela capta essa palavra e ela vai gerar ela para se cumprir. Palavras são como sementes. No próximo episódio, nós vamos falar sobre isso. As sementes que saem da sua boca, elas vão gerar o quê? O que que você está plantando através das suas palavras? Na vida das pessoas ao seu redor, na sua própria vida. Talvez você passou por alguma situação difícil e você olha para um lado e para o outro e não vê chances de prosseguir e você não vê como avançar, você não sabe o que vai acontecer. Mas aí eu me lembro da passagem de Jesus no barco com os discípulos. A tempestade assolou o barco, mas a palavra do Senhor veio e acalmou a tempestade. Com uma palavra, Jesus acalmou e além de acalmar a tempestade, ainda exortou os discípulos. Essa exortação de Jesus nessa passagem é um grande ensino para nós. Não adianta só Jesus vir resolver. Você precisa aprender a declarar essa palavra. Você precisa aprender a viver nos termos do que Deus decretou. Então, esse pequeno versículo de Provérbios gera esses e tantos outros aprendizados. Na versão da NVT, da nova versão transformadora, esse mesmo versículo está escrito assim: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Ou seja, aquilo que você fala traz. Percebe que poderoso? Então, aquilo que eu falo vai trazer algo para mim. Algo de bom ou algo de ruim. Algo positivo ou algo negativo. Aqui também fala uma coisa muito importante. Quem gosta de falar vai ter que lidar com as consequências, ou seja, se você continua falando, proferindo palavras da sua boca que não edificam nem a sua vida, nem a vida das pessoas ao seu redor, você vai ter que arcar com as consequências disso. Ou seja, você vai colher a semeadura dessas palavras. Em um tempo ou no outro, cedo ou tarde, você vai colher. Principalmente na vida de filhos, caso você tenha sobrinhos, amigos, esposo, esposa, relacionamentos. As coisas que você fala para eles, em algum tempo você vai colher. Às vezes, você pode estar em uma estação da sua vida colhendo muita ingratidão. Você olha para a situação e diz: Poxa, eu deveria estar com fulano e Beltrano aqui me ajudando. Por que será que essas pessoas não estão? Que tipo de palavras você liberou na vida dessas pessoas? Será que elas deveriam estar te ajudando apenas porque você deseja? Ou será que você conquistou essa ajuda que você gostaria de receber através das suas atitudes? Lembre, você vai colher as consequências, positivas ou negativas. Se você deseja ter um futuro próspero e abençoado e viver um presente nesse momento, nesse dia de hoje, transformado pelo poder da palavra, eu quero te encorajar a começar a aplicar. Pegue versículos bíblicos e declare aquilo como verdade sobre a tua vida. Você já viu que Deus acalma a tempestade? Então declare: Senhor, a minha vida agora está numa grande tempestade. Vem aqui e acalma. Às vezes essa tempestade é interior. Às vezes são as suas emoções que estão fora do lugar. Às vezes é uma situação real na sua vida, um caos financeiro, uma quebra, uma situação de desonra, uma perda de um emprego, alguma situação crítica na sua saúde. E você pode se apropriar dessa palavra e transformá-la como uma verdade. E aqui vai a última estratégia para a gente fechar esse vídeo. Se você sentir vontade muito forte de falar palavras negativas sobre a sua vida ou a vida das outras pessoas, respira. Respira. Pensa um pouco. Aquilo que está dentro do teu coração é o que vai vir para tua boca. E nem tudo que você pensa você deve falar. E isso não é covardia, é sabedoria. Então, respira um pouquinho, pensa, essa palavra que eu quero dizer vai me ajudar? Vai produzir vida na minha vida, na vida dos outros? Ou vai produzir essa morte literal? Lembra?
Eva não acreditou que iria morrer e ela morreu espiritualmente. Então, creia que essa palavra é justa. Creia que você pode gerar vida na sua vida através daquilo que você fala para você e para as outras pessoas ao seu redor. É difícil refrear a língua. Lá no livro de Tiago, é um livro que fala muito sobre comunicação, ele diz: olha, o homem que refreia a sua língua, ele refreia todo o corpo, mas você não está sozinho. Você tem o auxílio do Espírito Santo de Deus ao seu lado para aprender a dominar esse órgão tão minúsculo da nossa boca, que é a língua, mas que causa um estrago tão grande a longo prazo na nossa vida. Então, que você tenha a graça e o poder do alto de Deus para te ajudar a conquistar o domínio próprio na área da comunicação. E sempre que você for falar algo, lembre que as suas palavras vão produzir vida e morte, e que você vai ter que lidar com as consequências. Que Deus te abençoe com essa palavra, que você tenha um dia extremamente abençoado, crendo nas promessas do Senhor pela sua vida. Até mais.